município de Tijucas registrou o terceiro caso de criança contaminada por impetigo na noite de terça-feira, dia 11. A bactéria que transmite esta doença caiu nos noticiários catarinenses após contagiar 60 crianças em Imaruí, no sul do estado. Na ocasião, a cidade atingida entrou em estado de alerta devido ao surto e cancelou as aulas da rede municipal de ensino infantil, deixando mais de 1.400 crianças fora das creches. Apesar de se tratar de uma doença grave e de fácil contaminação, a responsável pela vigilância epidemiológica do município, Silvana Cipriani, garante que os casos são isolados. Confira na entrevista. São 3 casos já registrados em Tijucas dessa doença. São 3 casos, é o que eu te falei, 3 casos assim, diferentes, em momentos diferentes no município, tá? Em escolas diferentes, localidades diferentes. Então, a gente não tem isso como surto, né? Para deixar bem claro isso. O surto a gente só considera quando são mais de 2 casos no mesmo local, no mesmo colégio. Então, as providências nesses locais que a gente já fez, que teve que a criança apresentou, a gente já fez toda a orientação no local para estar fazendo toda a parte de prevenção. Então, nós não temos surtos, né? Então, a população não precisa se assustar com relação à doença, que agora a gente não tem, porque não tem um número de pessoas doentes, né? São casos bem isolados e datas diferentes, então isso não significa que seja surto. A criança em questão é um menino, tem 4 anos de idade e estuda numa escola institucional do município de Tijucas. A mãe dele é a Jéssica Gonçalves, secretária executiva do Jornal Razão. Jéssica, primeiramente obrigado por aceitar conversar conosco. Quais foram as providências que você tomou assim que desconfiou que o Jean, seu filho, poderia estar com alguma doença? Bom, Matheus, os primeiros procedimentos foram ter a certeza, e a partir do momento que a gente teve a certeza, procurei a escola, avisei a diretora, levei os documentos, levei os papéis do médico, avisei que ele iria se afastar da escola, um motivo para tratar da doença, e fui na vigilância, avisei na vigilância que ele estava, elas olharam ele, fizeram o registro de que realmente ele estava com impetigo, e a partir desse momento começaram a tomar as devidas providências. Quando você foi à escola do Jean, o que a diretora relatou para você? Que eles tomariam as providências cabíveis? Sim, conversando com ela, ela falou que a escola passaria por uma dedetização, que eles iriam avisar todos os pais. A partir de uma vez que tem na escola, poderia ter mais, né? A gente ficou muito preocupado com isso, mas que ela iria tomar as devidas providências. Você acredita que o Jean contraiu a doença no município de Tijucas, no ambiente escolar, ou ainda não tem certeza? Bom, eu não posso afirmar que foi na escola porque, como eu te falei, nem eu sabia que ele estava com isso. A princípio, eu achei que era uma coisa mais leve e não era. O que aconteceu? A gente não saiu de Tijucas, então foi em Tijucas. Não posso dizer que foi na escola, que foi em casa. Simplesmente ela surgiu do nada e foi de Tijucas. Isso eu posso te garantir que foi aqui. Como vocês podem ver agora na imagem, o rostinho do filho da Jéssica, o Jean, de apenas 4 anos, ficou desta forma. O impetigo realmente é uma doença perigosa? Você, como mãe, ficou bastante preocupada ao ver o Jean naquele estado? Matheus, a minha preocupação foi muito grande e a hora que eu vi que o médico me disse, mãe, realmente é impetigo, tanto é que eu procurei um segundo especialista para ter certeza que realmente era isso. Como qualquer outra doença, é uma doença que a gente precisa tomar cuidado, ela é uma doença de fácil acesso, qualquer um pode pegar, desde, claro, a facilidade é maior para a criança, mas o adulto também tem que tomar os devidos cuidados. Eu fiquei muito preocupada porque, assim, eu não tive qualquer informação da doença. Eu acho que, tanto em Tijucas como fora, ela é uma doença que ainda preocupa muito. A gente não viu um cartaz, um banner, um folheto, dizendo o que é essa doença, como curar, como tratar, então eu fiquei muito preocupada. A gente está tomando todos os cuidados com ele. O Jean agora vem sendo medicado, ele não está mais frequentando o ambiente escolar. Quanto tempo o Jean ainda ficará em casa, se recuperando? Bom, o médico nos deu um atestado de 7 dias para fazer o tratamento. Ele está tomando medicamento, está tomando antibiótico, estamos passando pomada, os cremes para, né, não deixar se espalhar pelo resto do corpo.
pode se espalhar, ele não tá indo para a escola, ele vai ficar em casa. Me afastei do trabalho para cuidar dele também. Então, assim, a gente está tomando todas as medidas possíveis para ele se curar logo e voltar à rotina novamente. Como foi dito pela Jéssica, não é um caso específico do Jean. Esse é o terceiro caso no município de Tijucas. Cidades vizinhas já foram contagiadas, inclusive Brusque, que também cancelou as aulas, como foi o caso de Imaruí. Você, como mãe, acredita que existe uma possibilidade de termos uma epidemia, um surto de impetigo? Matheus, eu afirmo que pode sim ter um surto, porque a partir do momento que se tem um caso, se tem 2, se tem 3, como já tem em Tijucas, e é uma doença que passa muito fácil, acredito sim que pode ter surto, assim como já está tendo nas outras regiões. Então, assim, fica o alerta. Se tiver qualquer sinal diferente no corpo do filho, procure o médico, porque assim, ó, é uma doença complicadinha. Ela precisa de muito cuidado, principalmente quando for criança, estilo meu, que é pequenininho, a gente tem que estar brigando para ele não botar a mãozinha, não estar coçando, para não se espalhar, porque ela se espalha pelo corpo todo. Então, é bem complicado, a gente está passando um pouquinho de trabalho com ele. Jéssica, muito obrigado por ter aceito conversar conosco, por ter feito esses esclarecimentos e ter deixado essa mensagem para os pais. Vamos então nos prevenir e tomar os devidos cuidados. O principal deles é se higienizar. Matheus Lopes, para o Jornal Razão.